Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos ao terceiro encontro da série de eventos de lançamento da trilogia Viver e Morrer na Peste, de organização de Fábio Vergara Cerqueira, Gunter Ext e Renata Brauner Ferreira. As publicações que nós estamos conhecendo mais nessa série de eventos foram uma iniciativa para ajudar a compreender a pandemia que nós estamos vivendo desde 2019 a partir da experiência histórica desde o Antigo Oriente até a contemporaneidade, da malária no Egito à AIDS no Brasil. A publicação é de distribuição gratuita e o primeiro volume já está disponível para download. Vocês podem encontrar o link para fazer esse download no site da Anhiggs. É só acessar as abas Científico e Publicações. Essa iniciativa é uma parceria entre a Associação Médica do Rio Grande do Sul e da Secretaria de Cultura de Porto Alegre, assim como da Universidade Federal de Pelotas. O evento de hoje vai ser gravado e vai ficar disponível no canal da Anhiggs no YouTube. Nós pedimos que todos os áudios e câmeras permaneçam desligadas e as dúvidas e contribuições sejam encaminhadas pelo chat. Eu vou apresentar, então, os nossos convidados da noite, começando pela professora Larissa Patrão Chaves, que é professora associada do Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas, possui graduação em Artes Visuais pela Universidade Federal de Pelotas, mestrado em História pela PUC do Rio Grande do Sul, doutorado em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, com período de atuação em estágio de doutoramento na Universidade do Porto, em Portugal, entre os anos de 2005 e 2006. Além de pós-doutorado em História pelo Centro de Investigação em Ciência Política da Universidade de Évora, também em Portugal. Ela tem experiência na área de arte e história, com ênfase em teoria, história e crítica de arte, metodologia de pesquisa e ensino de arte, e possui trabalhos desenvolvidos na área de mobilidade acadêmica da UFPEL, orientando estágios de graduação através de convênios com universidades latino-americanas, portuguesas e espanholas. Chefiou o núcleo de formação de professores ligado à Pró-Reitoria de Ensino da UFPEL, e foi coordenando a oferta de formação continuada de docentes ingressantes e do quadro de carreira permanente da universidade, tendo experiência em gestão acadêmica. Além disso, ela coordena os grupos de pesquisa Imaginária Sacra no Rio Grande do Sul, colaborando com museus locais no levantamento, catalogação e salvaguarda do patrimônio sacro da cidade e região, e identidade portuguesa e conexão de mundos, História e Representação no Mundo Lusófono, tendo como instituição colaboradora a Universidade de Évora, na participação de pesquisadores do Brasil, Portugal e Espanha. Atualmente integra o corpo docente permanente do mestrado em Artes Visuais e o corpo docente permanente do mestrado e doutorado em História, ambos da Universidade Federal de Pelotas. Além da professora Larissa, nós temos o professor Roberto Haydn, que é professor adjunto do Instituto de Ciências Humanas na Universidade Federal de Pelotas, diretor do Museu do Doce, lotado no Departamento de Museologia e Conservação e Restauro. Foi coordenador do curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis da UFPEL e coordenador de ensino da Pró-Reitoria de Graduação da UFPEL. Ministra disciplinas sobre História da Arte e Materiais e Técnicas de Bens Culturais e trabalha com os temas de políticas públicas para o patrimônio cultural, patrimônio imaterial, memória da arte e arte urbana. É graduado em licenciatura em Artes pela UFPEL, mestre em Memória Social e Patrimônio Cultural pelo ICH da UFPEL e doutor em Memória Social e Patrimônio Cultural do ICH da UFPEL. Possui doutorado em Programa de Memória Social e Patrimônio Cultural pela Universidade Federal de Pelotas, mestrado em Memória Social e Patrimônio Cultural também pela Universidade Federal de Pelotas e graduação em licenciatura em Artes, habilitação em Artes Visuais pela Universidade Federal de Pelotas. O nosso mediador da noite é o professor Lauer Alves Nunes dos Santos, que possui graduação em Pintura pela Universidade Federal de Pelotas, mestrado em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo. Em 91, realizou o estágio em Cultura e Literatura Francesa na França
Em 2001, atuou como professor convidado e artista residente em Sierre, na Suíça. Em 2015, realizou uma viagem de estudos para Berlim, a convite do Goethe Institut. E em 2018, realizou uma pesquisa sobre curadoria em instituições culturais e museus em Montreal, no Canadá. É artista e curador, tendo participado e organizado diversas exposições individuais e coletivas. Atualmente é professor titular junto ao Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas e diretor do Museu de Arte Leopoldo Gotuso. Atua nos cursos de graduação em artes visuais, design e cinema, especialização em arte e no programa de pós-graduação de artes visuais da UFPEL. Tem experiência na área de artes, principalmente nos seguintes segmentos: pintura, arte contemporânea, design, curadoria e semiótica. Esses são os nossos convidados da noite. Então, sem mais delongas, vamos à mesa redonda. Muito boa noite aos professores Roberto e Larissa. E uma boa noite especial para o professor Lauer, que é o nosso moderador. Sejam muito bem-vindos. E uma ótima palestra para todo mundo que está assistindo hoje. Boa noite, Júlia. Obrigado. Boa noite a todos e a todas que estão aqui presentes, virtualmente, não é claro. Gostaria de agradecer, então, inicialmente, a Anhiggs por esse convite para nós estarmos divulgando esse livro que está sendo lançado, que é o segundo volume da coletânea Viver e Morrer na Peste. O segundo volume, então, é Epidemia na Arte. Então, estamos aqui os organizadores desse volume, que somos eu, o professor Roberto Hayden, a professora Larissa Patron Chaves. Gostaria de agradecer também, em nome da Anhiggs, o doutor Guilherme Nepp, que é responsável, então, pelo núcleo técnico-científico da associação, da Anhiggs. Também agradecer ao professor Fábio Cerqueira pelo convite, o professor Fábio que me informou que não poderia estar conosco hoje, mas que é o organizador dessa coletânea. E também agradecer a Júlia e a Daniele, que têm trabalhado conosco aqui para a realização dessa live, através desse suporte. E, enfim, antes de eu passar, então, a palavra para a professora Larissa, inicialmente, que vai fazer um apanhado aí sobre como surgiu a coletânea, eu só queria fazer um comentário, inicial, que é o seguinte: eu estava relendo hoje, então, a introdução desse livro e revendo o livro também para a live, e esse aqui foi um livro que nós escrevemos no ano passado. Nós terminamos de escrever a introdução do livro para a coletânea, que era uma coletânea com uma certa urgência, esses detalhes a professora Larissa vai falar, no dia 8 de junho de 2020. E naquele momento, então, nós registramos no texto da introdução que no Brasil nós contávamos com 36 mil óbitos devido à Covid. Hoje, passado um pouco mais de um ano, nós temos mais de 500 mil óbitos. Naquele momento, nós tínhamos uma média global de 600 mil óbitos. E é quase hoje o número de óbitos que nós temos no Brasil. Enfim, então é uma experiência que ainda está em curso, não é? Esse livro foi escrito... agradecer também imensamente os colaboradores, todos os autores e artistas que aceitaram o nosso desafio para colaborar com capítulos para essa obra, não é? A partir desses relatos deles, alguns relatos são, então, anteriores, outros são coincidentes com a própria pandemia, e outras são reflexões já de eventos passados. Mas, realmente, assim, passado quase um ano, não é? Reler esse relato nos faz, assim, ter realmente uma ideia do que nós estamos vivendo, não é? E quase sem perceber durante esse período de quase 2 anos aí. Mas, enfim, antes de eu me alongar muito aqui nessa minha digressão, que eu acho que depois nós podemos continuar numa conversa mais informal, eu gostaria de passar a palavra, então, para a professora Larissa, então, por favor, professora Larissa. Obrigada, Laura. Bom, então, boa noite a todos que nos assistem. Primeiro, também eu gostaria de agradecer, né, o convite, agradecer a Anhiggs, agradecer a oportunidade, né, de poder falar desse trabalho, que é um trabalho que nos mobilizou como organizadores, né, e que mobilizou também, né, tantos pesquisadores, né, na área das artes e das humanas, né. Então, para nós é uma alegria, uma satisfação estar aqui.
Como já foi apresentada, eu sou a Larissa, sou professora também, eu atuo nas áreas de artes e história, eu vou contar um pouco do processo, né, a origem desse trabalho, né, a nossa organização, enfim, como organizadores desse volume, para que a gente possa, então, apresentar, né, esse trabalho. Então, essa publicação, né, como já nós colocamos, é uma publicação que faz parte de um projeto maior, que é uma coletânea, né, a coletânea intitulada, então, Viver e Morrer na Peste. Ela foi idealizada pelo professor Fábio, né, Vergara Cerqueira, que é um colega, né, do curso de História, do programa de pós-graduação em História da UFPEL. O Fábio, então, ele entra, né, em contato comigo em março de 2020, né, já bem no início, né, da pandemia, como a Laura já apontou aqui, com o intuito, então, de fazer um dos convites, né, que era uma escrita de um capítulo, né, para o livro Epidemia na História, que integralizaria mais adiante, né, um dos volumes, né, dessa coletânea, Viver e Morrer na Peste. A coletânea, né, já objetivando, né, pensada como forma de contribuir, né, para a compreensão daquele momento, né, desse momento que nós estávamos e estamos, né, vivendo hoje desde a eclosão, né, da pandemia do Covid-19. Então, naquela perspectiva e na certeza, né, da compreensão de que as artes e as humanidades têm muito a dizer, fazer pensar e refletir sobre esse momento, tá? Somado ao convite dessa escrita, então, o Fábio faz um outro convite, né, já a nossa equipe, né, que é o da organização de um dos volumes, né, de outro volume, que seria o volume A Epidemia na Arte. Já, então, pensando na trilogia como, a partir dessa tríade, né, a epidemia na história, a epidemia na arte e a epidemia na literatura, né? Pontuando a escrita, então, nesse entrecruzamento entre três áreas do conhecimento, das humanidades, artes, literatura e história. Rapidamente, né, aceitamos, o convite foi aceito com grande alegria, com entusiasmo, né, e na expectativa, né, de que tínhamos, né, um desafio bastante grande pela frente, na medida em que, enfim, estávamos no início, né, desse processo pandêmico, mas que já víamos, né, alteradas, né, uma série de questões, enfim, na vida cotidiana, e pensando que, de fato, né, essa reflexão era extremamente necessária, extremamente importante dentro da nossa área de conhecimento. Então, a partir da nossa, né, organização, enfim, né, eu, o professor Laura, professor Roberto, né, dentro, então, desse pensamento, né, já, e cientes desse compromisso, né, que tínhamos pela frente, já, então, pensamos na estrutura, né, desse trabalho, e que fomentasse, né, que desse conta, então, de apresentar uma reflexão sobre o tema dentro da nossa área de conhecimento, a arte, né, e que contasse, né, como nós, artistas, pensadores da arte, estávamos, então, percebendo, né, e sentindo esse cotidiano que se sobrepõe às nossas vidas ainda hoje, né, perspectivando, então, essa transição, esse momento, né, de março de 2020, hoje ainda, né, um ano e meio depois, e que também nós pudéssemos expor, né, que os autores pudessem expor o seu cotidiano e as suas experiências, e como, né, essas experiências também poderiam, né, como nós poderíamos aprender com as experiências do passado, né, sempre buscando esse entrecruzamento entre as áreas da arte e da história, que é o foco principal, então, desta coletânea. Então, o volume, na verdade, ele apresenta, então, textos de 10 autores, né, que incluem historiadores, incluem críticos, historiadores da arte, arquitetos, artistas, e que, escreveram exemplarmente, né, as suas experiências, se dispuseram a escrever as suas experiências sobre a pandemia, de uma forma brilhante, né, e que, enfim, estão presentes nessa coletânea, e que serão apresentados, então, pelo professor Lauer nesse momento. Ok, Larissa, obrigado. Então, eu vou fazer uma breve apresentação aqui dos nossos autores, certo? Assim, eu vou tentar também explicar um pouco a nossa dinâmica, né, que a gente está fazendo um lançamento, um pré-lançamento, né, desse livro, quer dizer, na verdade, o livro já está disponível em formato digital, em e-book, como a própria Júlia havia dito, é um e-book gratuito, então vocês podem acessar, provavelmente ela vai deixar também aí, não só do primeiro volume, mas do segundo volume também, a partir de hoje, é disponível para vocês fazerem download na medida do interesse. E aqui nós vamos fazer alguns comentários, né, apresentar os autores, apresentar brevemente os capítulos, enfim, dos livros, o que é que tratam, em linhas gerais,
para provocar um pouco vocês a procurarem o livro e lerem o livro, tá? Então, assim, uma das coisas que eu vou comentar também, inicialmente, é a capa dos 3 volumes da coletânea, não é? Ela utiliza uma obra de arte de um pintor uruguaio, chamado Manuel Blanes, que é justamente uma cena, não é, de uma epidemia, que é da febre amarela, é uma cena da febre amarela em Buenos Aires, tá? Então, realmente é uma pintura muito bonita. Ela foi autorizada, foi o professor Fábio quem solicitou o direito de uso dessa imagem no Museu de Arte de Montevidéu, certo? E ele teve esses direitos cedidos, então, e é uma imagem muito bacana que ilustra aí, uma obra de arte que ilustra esses 3 volumes, tá? Mas nós temos, então, como a professora Larissa disse, nós temos 10 autores, não é, 10 autores que participam deste volume, né, a quem nós agradecemos imensamente. E são 8 capítulos, tá? São 8 capítulos porque alguns autores escreveram em conjunto, então tem 2 capítulos que são compostos por 2 autores, não é? E eu não vou, assim como a Júlia leu uma breve biografia nossa, no início aqui, não é, da nossa conversa de hoje, também no livro, né, lá na parte final, nós vamos ter biografias, não é, mais detalhadas desses autores que participam desse livro, mas só para situá-los aqui, para a gente ter um pouco uma ideia, então, não é, do perfil de colaboradores, não é, artistas, arquitetos, historiadores, conforme a professora Larissa falou, eu vou nomeá-los aqui, tá? Porque nós temos possibilidade de fazer isso. Então, tem Anselmo Góes, né, que é graduado e doutor em letras e trabalha com teoria literária e literatura comparada, é professor da Universidade Federal de Santa Maria. Rosângela Fachel, que tem mestrado e doutorado em literatura comparada e trabalha com narrativas audiovisuais americanas, latino-americanas, e é professora do mestrado em artes visuais da UFPEL, colaboradora, não é? Leonora Rosenfield, que é doutora em artes pela Universidade de São Paulo, ela cursou restauro em Florença e atuou como restauradora em Porto Alegre, é artista e foi professora do Instituto de Artes da URGS. Eduardo Pérez Gonzalez, que é canadense de origem venezuelana, possui doutorado em arquitetura, com pesquisa na área de teoria dos museus, é artista visual, curador e museógrafo, e vive em Montreal. Charles Guibert, eu estou nomeando os artistas aqui conforme eles aparecem no livro. Charles Guibert, que é canadense com formação em literatura, é artista multidisciplinar, crítico de arte, curador e professor. Publica regularmente nas revistas Vie des Arts e Ciel Variable. Vive em Montreal também. Então, são 2 colaboradores internacionais que nós temos aqui. Rita Patron, que é arquiteta e doutoranda em arquitetura e urbanismo na Universidade Mackenzie de São Paulo, é professora na Universidade Tecnológica do Paraná e vive e trabalha em Curitiba. Luísa Naitsky, que é doutora e mestre em artes visuais, pesquisadora em arte funerária, investiga os cemitérios do Rio Grande do Sul, principalmente em Porto Alegre e Pelotas, e é professora do Instituto de Ciências Humanas da UFPEL. Gabriela Kremer da Mota é doutora em arte pela USP, realizou inúmeras curadorias de exposições de arte contemporânea e foi bolsista de pós-doutorado junto ao mestrado em artes visuais da UFPEL, vive em Porto Alegre. Duda Gonçalves é mestre e doutora em artes visuais pela URGS, é artista e professora da UFPEL e atualmente coordena o programa de pós-graduação em artes visuais, mestrado da UFPEL também. E Paulo Geiger é doutor em ócio e potencial humano pela Universidade de Deusto, Bilbao, e bacharel em arte dramática pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pela URGS. Vive e trabalha em Pelotas, onde é escritor e professor da UFPEL, músico e professor da UFPEL nos cursos de teatro e dança. Então, esses são os nossos colaboradores, a quem nós agradecemos imensamente, não é, pelo desafio que foi de aceitarem a nossa proposta de escrever um capítulo em 1 mês e meio. Porque esse é um outro detalhe, não é? A previsão inicial de publicação dessa coletânea seria durante a pandemia. Então, quando o professor Fábio nos convidou, ele nos disse, precisamos disto com urgência para publicarmos até julho, até agosto deste ano. Só que, enfim, nós cumprimos com esse prazo e assim, e de certa forma, obrigamos os nossos colaboradores também a correrem atrás desse prazo conosco, mas os demais volumes acabaram atrasando muito. O que eu acho até que, vendo hoje, não é isso, a gente tem aqui um primeiro momento dessa escrita que foi feita naquele momento inicial da pandemia, e nós temos aí
um ano depois, não é? Talvez a possibilidade de repensar e reescrevermos novamente essa história que está em construção. Então, esses são os autores. Eu passo agora, então, a palavra para o professor Roberto, que vai falar um pouquinho, então, sobre a experiência de escrever na pandemia e começar também a nos mostrar aqui um pouco dos capítulos que são apresentados nesse volume da coletânea. Professor Roberto. Então, boa noite a todos e a todas. Obrigado, Lauer. Quero reiterar os agradecimentos e a parabenização a todos os envolvidos e a Anhiggs por promover e organizar esse evento. Então, reitero o agradecimento e a parabenização. E dando continuidade aqui à apresentação que a Larissa e o Lauer iniciaram, eu vou apresentar mais alguns aspectos de como foi o processo de escrita, de organização do livro, e já começar a comentar alguns dos textos que estão, então, publicados junto a este volume. Então, o livro ele foi totalmente produzido de forma remota, né? E isso foi muito interessante porque o contexto nos obrigou a trabalhar dessa forma, e isso foi concomitante ao próprio processo de adaptação do nosso trabalho ao formato remoto, porque todos nós somos professores da universidade e as instituições de ensino, de uma forma geral, foram amplamente impactadas pela experiência da pandemia. Nós nos obrigamos, e até hoje estamos trabalhando de forma totalmente remota, com aulas à distância, com diferentes propostas pedagógicas e novas metodologias de ensino, tudo à distância, e isso se reflete também no livro. O livro ele foi totalmente combinado à distância, né? Nós não tivemos até hoje nenhuma atividade presencial para que esse livro pudesse acontecer, e, na verdade ele já está acontecendo. Então, o livro ele foi produzido juntamente ao próprio desafio de adaptação de nosso trabalho de uma forma geral, e como vocês já foram informados, o livro ele tem como missão promover essa associação entre o tema da epidemia, na verdade das epidemias, porque ele não está restrito ao tema do Covid, e a arte, né? Ou seja, como que a gente pode pensar as questões da arte no âmbito de diferentes pandemias. Então, isso é importante porque, para além do Covid, também são temas dos textos que foram desenvolvidos pelos nossos autores, a epidemia do HIV, tuberculose, gripe espanhola e outros, né, problemas de saúde que a humanidade enfrentou ao longo da sua história. Esse volume é um volume que trabalha as questões da arte, e embora ele tenha um pé mais fortemente fincado na história da arte, ele não está restrito a isso. Pelo contrário, ele dialoga também com outros temas, com outros campos, com outros tipos de pensamento artístico. Então, nós temos autores que trabalham com questões da crítica de arte, com questões de filosofia, de estética, processo criativo, o desenvolvimento de uma poética pessoal, inclusive sob o signo, sob a vigência de uma epidemia, e também, de forma direta ou indireta, esses autores trazem aí questões, temas e problemas da arquitetura, do cinema e da literatura, o que é uma questão muito importante, sobretudo para a arte contemporânea, que é um tipo de manifestação cultural que, de forma bastante recorrente, dialoga com diversos campos do conhecimento e com diversas outras formas de pensamento artístico e linguagens artísticas também. Então, os nossos autores eles foram solicitados a produzir esses textos que explorassem, a partir dos seus lugares, né, de trabalho, das suas experiências, dos seus processos e percursos formativos, as questões das pandemias ou epidemias e como, então, isso pode ser pensado a partir das experiências artísticas. Bom, os autores todos foram extremamente gentis e nos entregaram textos excepcionais, e o que muita gente muitas vezes não se dá conta é que a experiência de organizar um livro não é somente realizar os convites, revisar e mandar para o editor. Nós precisamos, por exemplo, realizar uma leitura dos textos e entender de que forma esses textos dialogavam entre si para que nós pudéssemos estabelecer blocos temáticos e para que o livro tivesse, então, um encadeamento mais inteligente e inteligível para os leitores. E isso foi um exercício muito interessante, porque esses blocos de textos, eles surgiram depois dos textos chegarem até nós. Então, nós fizemos as leituras dos textos e entendemos que esses textos que chegaram até nós, eles poderiam ser organizados em torno de 3 blocos. E esses 3 blocos são, então, os blocos que, inclusive, nós iremos aqui apresentar para vocês. Eu vou apresentar o primeiro, na sequência a Larissa, e, finalmente, o Lauer. O primeiro bloco, ele faz
o quê? Ele torna possível para o leitor entender o quê? Algumas relações entre epidemias, a produção de obras de arte e como é o processo criativo, né, que dá origem a muitas dessas obras. Então, são textos que trazem questões de histórias, questões de história, experiências pessoais, reflexões de cunho crítico, filosófico, mas que tornam possível o leitor se aproximar do processo de pensamento e realização de uma obra de arte. O segundo bloco é aquele que mais claramente está centrado nas questões da história da arte, questões de aspecto histórico documental e como a história da arte dialoga aí com outros aspectos, com outras formas de se pensar, com outros temas que são explorados no âmbito da história de uma forma mais geral. E, por fim, o terceiro bloco do livro, ele explora o exercício poético, o exercício criativo propriamente dito, que é um momento do livro, então, em que alguns autores, eles exercitaram a criação durante a pandemia, a partir de propostas de arte contemporânea, de escrita, né? De uma certa forma, eles reagem poética, criativamente, criticamente também à pandemia, e os textos, o que esses textos nos apresentam é o registro desse trabalho, desse processo criativo. Então, em linhas gerais, essa é a organização conceitual dos textos que nós recebemos. Bom, na sequência, então, eu quero comentar aqui com vocês, claro que é um comentário bastante breve e um resumo, né? Os textos que compõem o primeiro bloco de textos do livro, né? Que textos são esses? O primeiro texto, o título do texto é Residências, Resistências e Artivismos Queer em Tempos de Pandemia. : HIV/AIDS e Poéticas Visuais no Brasil. Esse texto é de autoria da Rosângela Fachel Medeiros e do Anselmo Pérez Alós. Bom, esse texto, como o próprio título anuncia, ele propõe essa reflexão do tema do HIV/AIDS no contexto, né, da produção e da fruição artística, pensando isso associado à questão da pandemia, das políticas públicas e outras questões de cunho e de característica social mais ampla, né? Então, o artigo, ele inclusive inicia com aquilo que todos nós fizemos em algum momento durante essa pandemia, que foi comparar a epidemia, a pandemia de HIV, com a própria pandemia e epidemia de Covid, né? Então, o artigo ele faz considerações a respeito do que pode ter de similaridade ou de diferença entre essas duas epidemias ou pandemias, e também cita ali uma série de artistas e de obras que exploram diferentes outras epidemias que aconteceram ao longo da história, para contextualizar, então, a partir de onde a discussão vai começar. Então, os autores, eles também frisam e pontuam como que tem sido, sobretudo como foi no início da pandemia, a inoperância, né, de muitas das autoridades políticas do nosso país frente ao Covid-19, e eles associam isso a outras experiências de políticas ou despolíticas públicas que se encontram em processo de desmonte, no caso do Brasil, em relação ao enfrentamento do HIV/AIDS no Brasil, né? Então, muitos problemas de gestão e de enfrentamento que o Covid enfrentou, também o HIV/AIDS, o problema do HIV/AIDS também tem enfrentado. Então, nesse sentido, são algumas comparações e proximidades possíveis, né? Eu trago aqui uma citação dos autores que eu me permito ler para vocês. Em contrapartida a essa preocupante situação do HIV/AIDS no Brasil, os discursos artísticos emergem como vozes de resistência, de ativismo e de pulsão de vida, assumindo para si o papel de informar, promover a prevenção, lutar contra o preconceito e desmistificar o vírus e a doença. Então, esse é um parágrafo bastante representativo do tipo de abordagem, do tipo de discussão que o texto nos apresenta, se propõe a fazer, que são essas relações entre artivismo, ou seja, propostas, trabalhos de arte que têm uma característica de ação, de atividade política socialmente engajada e que promovem uma reflexão, uma conscientização, uma publicização de temas e questões que são de interesse social e coletivo. Nessa perspectiva, os autores eles trazem uma série de nomes de referências
nomes de artistas, nomes de obras, nomes de grupos, né? Como, por exemplo, para além das artes visuais e da arte contemporânea propriamente dita, documentários, coletivos nacionais e internacionais, dentre os quais eu destaco, por exemplo, o documentário citado pelos autores, Carta Além dos Muros, que é um documentário bastante contemporâneo e que apresenta uma série de depoimentos aí de pessoas que vivem com HIV ou que trabalham com pessoas que vivem com HIV ou que convivem, né? E que, então, ajudam o espectador a entender um pouco melhor o tema e as questões envolvidas. Bom, esse texto está organizado em vários subcapítulos, e um dos subcapítulos, que se chama Artivismo Queer, Narrativas de Morte e de Vida, é nesse subcapítulo que os autores eles citam vários nomes que estão diretamente ligados no campo da arte e que, então, exploram de forma mais direta também o tema do HIV/AIDS nas suas obras, nos seus processos criativos, nas suas poéticas. O texto ele recupera nomes já históricos e tanto de artistas quanto de grupos, de coletivos, como, por exemplo, o coletivo ACT UP, que historicamente foi pioneiro nas ações de enfrentamento em relação ao preconceito com HIV por meio do uso de ações coletivas e estratégias artísticas, como também cita o Keith Haring, que é um importante artista contemporâneo já falecido, acometido pela AIDS, e que foi bastante engajado com os movimentos de resistência. Cita também a origem, a história de alguns símbolos bastante representativos na luta contra o HIV, como, por exemplo, o surgimento da fita vermelha, que é bastante característico, sobretudo nas datas mais simbólicas em torno do tema. O texto, ele capta a mudança de paradigma em relação à epidemia de HIV. Por quê? Porque ele mostra nesses primeiros artistas como a doença ela era, na verdade, um problema de saúde incurável e responsável por mortes praticamente inevitáveis, e hoje, como essa doença se transformou numa infecção crônica, porém ainda muito estigmatizada. Então, o panorama de artistas que os autores nos trazem, eles, por meio das suas obras, por meio dos seus lugares na história e por meio de como eles se relacionam com o tema, eles permitem, inclusive, que a gente possa perceber, né, como foi a evolução da doença na sociedade e como ela tem sido controlada e combatida. Então, dessa forma, o texto ele capta, né, a progressiva mudança de como se dá a própria representação da doença no contexto da arte contemporânea. São citados artistas internacionais, mas o texto discute bastante artistas nacionais, né? Então, são destaques nomes como Leonilson e o Rafael Bezerra. O Leonilson é um artista que é quase sempre o primeiro a ser lembrado quando a gente fala sobre a representação do HIV no contexto da arte contemporânea, porque ele foi um artista que se descobriu soropositivo depois de alguns anos trabalhando como artista, e ele traz para o seu processo criativo, para a sua poética, o tema do HIV, da AIDS, e ele acaba sendo, infelizmente, vítima da doença, e a história da obra dele, a história da vida dele está relacionada historicamente direto com isso. Então, ele acaba sendo um nome de referência. Os exemplos que os autores nos trazem, eles são justamente importantes para a gente perceber a evolução da doença, justamente por isso, porque, por exemplo, quando eles nos trazem exemplos de artistas mais contemporâneos, a abordagem e a relação histórica que o tema do HIV, que o HIV como fenômeno propriamente dito, tem com esses artistas é já bastante diferente. Então, temos aqui vários nomes de artistas contemporâneos brasileiros que vivem ou convivem com HIV. Destaco aqui para vocês o que os autores exploram, que é a Micaela Cirino, que é uma importante artista contemporânea brasileira, que trabalha, por exemplo, com performances, e que é uma artista que vive com HIV e que, diferente do Leonilson, ela nasceu com HIV, né? Então, ela não se descobriu soropositiva e ela nem sabe o que é ser outra coisa senão alguém que vive com HIV. Desde sempre ela é uma pessoa que vive com HIV. E ela é uma artista que, além de tudo, é uma mulher negra,
e que, portanto, isso é uma outra questão bastante importante no trabalho dela, porque são dois tipos de preconceitos, de estigmas sociais que ela enfrenta e que o trabalho artístico dela representa. Então, ela atrela, né, na discussão, no seu processo criativo, a discussão do que é ser uma mulher negra portadora de HIV, que é, então, acometida por várias formas de preconceito, né? Tem dois trabalhos que são importantes, que ela apresentou, duas performances, chamadas A Soropositiva e A Cura, que são citados no texto. E aí, me encaminhando para o relato final em relação a esse texto, como, né, a título de conclusão, não a minha conclusão, mas para dar uma ideia para vocês de qual é o tipo de conclusão ou de aspectos conclusivos que os autores nos trazem, eu cito aqui também uma fala deles. As relações da arte com as questões do HIV e da AIDS no Brasil são diretamente atravessadas pelos discursos sociopolíticos construídos em seu entorno e pelas políticas públicas destinadas ao seu enfrentamento. Ou seja, a questão do HIV, da AIDS, ela é uma questão de características biológicas, epidêmicas, mas é também uma questão de características sociais e culturais. Essas dimensões não estão dissociadas e tudo isso precisa ser considerado em conjunto. O segundo texto que eu quero comentar aqui para vocês é o texto da Leonora Rosenfield, que se intitula Em Tempo de Monstros, né? Esse é um texto que contrasta bastante na sua forma e na sua abordagem em relação ao primeiro texto. Ele é um ensaio e que, enquanto ensaio, também fala sobre o tipo de pensamento artístico que essa autora desenvolve em torno do tema da pandemia, em associação com outras referências, principalmente da história da arte. Nessa perspectiva, mais uma vez, eu vou citar aqui um trecho do texto, porque, sobretudo, esse texto, que tem características bastante autorais, para que a gente consiga ter um pouco melhor a ideia do que a autora nos traz, é bastante importante. Então, esse ensaio é sobre as várias interpretações que podem surgir nos momentos em que o ser humano se defronta com doenças que podem levar à morte. Eu gostaria de salientar que o que escrevo a seguir é uma opinião puramente pessoal, relacionada ao momento que estamos vivendo de pandemia, a pandemia de Covid. Durante as pandemias, emergem os medos que, às vezes, são representados por monstros, que nas primeiras experiências de vida habitam o mundo infantil. Esse fato me remete, anos atrás, durante meu mestrado, quando uma criança com medo de bruxas me pediu para pintar uma. Esse pedido de intenso valor emocional reacendeu em mim uma antiga vontade pessoal pelo tema de bruxas e demônios, interesse que se desenvolveu e que se consolidou nos meus estudos sobre as pinturas negras de Goya. Então, o Goya é um artista que a Leonora discute bastante nesse texto, porque ele é muito conhecido pelas várias fases artísticas muito importantes que ele teve, esse pintor espanhol aí que trabalhou entre os fins do século XVIII e o século XIX, e, sobretudo, algumas pinturas com características muito sombrias, muito sinistras, que esse artista desenvolveu, são bastante exploradas no texto pela Leonora Rosenfield, por vários aspectos. Dentre elas, eu me arrisco a dizer, pela característica algo metafórica que essas imagens desses monstros têm, na forma como elas podem sugerir outros temas e outras questões da própria realidade contemporânea. No caso contemporânea, aquele artista, né? Então, isso é muito interessante e isso ajuda a gente a compreender o que é o processo criativo, como que é essa subjetividade do artista, como que ele vai se munindo, como ele vai se ampliando, se apropriando ou assimilando, melhor dizendo, diferentes influências culturais, artísticas e teóricas, e ele reinventa isso e como produto ele gera, então, o seu trabalho. Então, a artista, ela busca em referências da história da arte, com destaque para o próprio Goya, como já mencionado, como também na psicanálise, no entendimento que se desenvolve sobre aquilo que é a subjetividade, assim como nas suas próprias memórias e vivências, como fica bem claro naquela citação que eu apresentei para vocês, para reinventar por meio da arte o tema dos monstros. No entanto, agora, associando essa ideia, né, essa possibilidade de uma imagem metafórica de um monstro como algo que pode servir para nos representar, então, o coronavírus, o monstro que no presente nos assola, né, que nos amedronta, que nos deixa perdido, na qual nós não sabemos direito muitas vezes, ainda hoje, até como agir corretamente ou até mesmo em segurança.
Então, ela cita muitas vezes o Goya, tem uma discussão muito interessante do contexto histórico em que o Goya viveu e como ele pode, então, ter simbolicamente reinterpretado os problemas, os desafios da sua época enquanto artista, e, sobretudo, nessas pinturas de monstros que o Goya elaborou, monstros ou outros seres, né, com características apavorantes. Eu, pessoalmente, me lembro de uma gravura do Goya que eu acho muito interessante, que se chama O Sono da Razão Produz Monstros, né? Essa é uma gravura que me permite compreender melhor essa associação que a Leonora estabelece entre a ideia, entre o conceito de monstro e essas questões do presente, porque essa é uma gravura que o Goya sugere, então, que quando a racionalidade, quando o pensamento pragmático, quando as ideias calcadas em questões concretas da realidade, elas se ausentam do nosso processo de reflexão, as coisas mais absurdas podem surgir na nossa cabeça e problemas decorrentes disso também poderão surgir. Então, o monstro pode ser justamente esse problema que surge quando não há uma racionalidade política, quando não há uma adequada gestão dos problemas sociais, as coisas podem se transformar em um problema que nós podemos, então, representar como monstros, né? Então, esse texto, eu me arrisco a dizer que ele nos traz essa possibilidade de criarmos metáforas visuais de monstros para os nossos problemas, né? Então, esse texto ele nos traz reflexões como essa. E aí, comentando já o último texto, o texto que se intitula Observaciones desde la ventana, el ir siendo en el arte, é um texto que está escrito em espanhol e ele é de autoria do Edward Pérez Gonçalves e do Charles Gilbert, que, como o Lauer explicou para vocês, são colaboradores internacionais do livro, né? E esse texto, ele também fala sobre processos criativos, mas também sobre processos de fruição, de experienciação da arte, né? Então, os autores, eles começam o texto pontuando essa era de incertezas que nós, então, fomos literalmente jogados, não tivemos escolha, né? E como são latentes essas incertezas no nosso período contemporâneo. Muitas coisas que a gente nem imaginava que pudessem vir a ser dilemas passaram a ser, né? Como ir num restaurante, como sair na rua, como encontrar amigos. Aquilo que antes era tão naturalizado na nossa existência pode vir a ser um problema. E isso se choca concomitante ao crescente negacionismo, essas supostas verdades que são propagadas e assimiladas como verdades na era das redes sociais, o que é bastante chocante e que se contrasta, né, com um momento da história da humanidade em que nós estamos assim com a ciência, com os conhecimentos técnicos científicos bastante desenvolvidos, né? Como que nós podemos conviver com, de um lado, conhecimentos científicos tão desenvolvidos e do outro, o negacionismo, as fake news? Então, esse é o contexto em que os autores nos trazem reflexões sobre a arte, sobre as questões da arte no âmbito da pandemia, e eles ponderam várias dimensões da arte aqui, né? Eles falam, por exemplo, que a própria experiência da pandemia, a sua latência, a sua força no presente, ela, né, por ser algo tão próximo no tempo e no espaço da gente, ela, inclusive, talvez nos impeça de ver com mais clareza, mais pragmatismo, os próprios e verdadeiros e mais precisamente os impactos que a pandemia gerou no processo de produção, de fruição da arte, né? Eu me arrisco a dizer, né, que, partindo daquilo que os autores falam, uma coisa é o Covid como tema da arte, outra coisa é o Covid como um fenômeno presente e que impacta nos processos de produção e de fruição da arte, né? E, nesse sentido, não é muito fácil a gente conseguir mesurar todos esses impactos e todas essas transformações no processo de produção, de fruição, de divulgação, de circulação da obra de arte. Seja essa obra de arte uma obra que foque o tema do Covid ou outros temas, direto ou indiretamente falando, mas afetada pelo Covid na forma como ela socialmente circula, né? No caso da arte, especificamente falando, a pandemia ela afetou a nossa experiência, a nossa relação
com o espaço-tempo, de acordo com algumas das observações que são apontadas pelos autores, mas no caso especialmente da arte, essa relação com o espaço-tempo que o artista e também que o espectador estabelece com o objeto artístico, ela já tem características diferenciadas. O tempo da arte ele é diferente. O artista ele tem um tempo próprio de produção, de pensamento, de desenvolvimento de uma ideia, que não é, por exemplo, muitas vezes tão rotineiro, tão sistemático, quanto o tempo de uma indústria, quanto o tempo de um projeto que vai ser, então, entregue para produção em série, e até mesmo quanto a experiência de trabalho de muitos dos diferentes trabalhadores que tiveram que enfrentar a pandemia, seja de forma remota ou não remota, durante o período que nós, então, estamos inseridos, né? Então, nesse sentido, mais uma citação aqui do texto: tiempo de trabajo, flujo, deadline, incertidumbre son algunos de los parámetros que demandan reflexión para comprender las reacciones altamente polarizadas de los artistas antes da pandemia. Então, né, como que é o tempo do processo criativo do artista diante de tantas incertezas, de tantas latências, e como que é o tempo da recepção da obra de arte, seja nas redes sociais, que foram, então, inundadas de obras de artistas, e não só de obras e de artistas, como também de lives, de exposições virtuais, de experiências estéticas e culturais variadas. Eles nos trazem aqui o nome de vários artistas que trabalham principalmente no Canadá, como a Helene Sarrazin, que começa a desenvolver lives do seu trabalho. Eles também citam o problema das exposições, dos eventos artísticos nos museus, com destaque para uma exposição da obra da Frida Kahlo e do Diego Rivera, a partir da perspectiva do modernismo mexicano, que foi montada para ser apresentada no Museu Nacional de Belas Artes de Quebec e que, praticamente durante todo o período previsto para a realização da exposição, o museu esteve fechado como uma das medidas de enfrentamento da pandemia, ou seja, houve um enorme investimento, um investimento financeiro, mas também de capital humano, e uma negociação muito complexa, porque essas exposições que trazem acervos de outros países, elas geralmente são pensadas como uma espécie de turnê. Então, esse museu ele ia ficar por um período previsto no Museu do Quebec, e depois ele iria para outros museus norte-americanos, e esse cronograma foi quebrado, porque o museu organizou a exposição, não pôde ser apresentada para o público, e aí fica o dilema. Todo o investimento, inclusive financeiro, que foi feito, foi perdido, nós não conseguimos prorrogar, nós podemos prorrogar, mas nós não podemos porque os outros museus estão esperando. Então, para além da produção e da fruição da arte, tem toda uma logística do mundo da arte que foi amplamente afetada pela pandemia, que em grande parte foi obrigada a se reinventar por meio da internet, das redes sociais. Mas será que isso, de fato, é algo que vai perdurar? Será que isso, de fato, é uma possibilidade de experiência da arte no seu espaço, no seu tempo, que vai permanecer? Será que as redes sociais e a internet conseguem mesmo emular a experiência estética da fruição? Então, essas são algumas das reflexões que o texto desses autores, eles suscitam em mim. Então, também são citados alguns outros artistas. Para finalizar, dentre os artistas citados, apenas quero falar sobre o Renaud Philippe, que é um artista canadense que registrou as cidades canadenses a partir do seu trabalho como fotógrafo e contrastou, né, tornou possível contrastar o enorme impacto que a pandemia gerou na vida social dessas cidades, que eram cidades movimentadas, que tinham uma vida coletiva que simplesmente foi retirada das ruas que, antes espaço de habitação e sociabilidade, agora passaram a representar um lugar de perigo. Então, eu encerro aqui o meu comentário e agora convido, então, a Larissa para falar. Muito obrigado. Obrigada, Roberto. Bom, né, como tu já colocaste, já né, também colocaste, eu gostaria de continuar, né, e dizer que são textos brilhantes, né, aqui a gente agradece muito os autores, né. Esse segundo bloco, né, do qual eu vou falar, é um segundo bloco, como o Roberto, então, já pontuou, onde a história, na verdade, a representação da imagem na história, ela aparece mais propriamente dita. Então, nessa perspectiva, é interessante observar, né, como nós já viemos pontuando desde o início, né, da nossa fala, como que essa percepção sensível, né, desses autores, lá no início da pandemia, essa perspectiva, de alguma forma, hoje, de modo que nós podemos perceber algumas dessas percepções ainda recorrentes hoje.
né? Desde um tempo histórico, né? Uma reflexão sobre um tempo histórico passado, ou revisitações dessa história no presente, até a reflexão sobre o tempo presente, não é? Revisitando ou mesmo fazendo menção sobre a história do tempo presente. Então, são esse bloco, né, que é o bloco que, na verdade, vai conversar, né, sobre esses efeitos da pandemia no nosso cotidiano, a partir, então, de alguns eventos históricos que foram demarcadores, né, dessas transformações, eles estão presentes nesse bloco, né? Então, o primeiro texto, né, que é um trabalho intitulado A Morte e o Luto nos Tempos da Pandemia do Coronavírus, Covid-19, da pesquisadora Luísa Naitzky de Carvalho, vai tratar justamente, então, dessa reflexão sobre os sentidos da ausência em decorrência da morte, né, e as memórias, né, especialmente nos rituais, fazendo menção aos rituais online, né, em homenagem às vítimas do coronavírus, e que aconteceram, né, ao longo, né, desse processo, acho que desde, né, desse primeiro momento, né, onde houveram o impacto, né, das primeiras mortes, até, enfim, né, hoje a gente já percebe ainda isso, né, em que esses rituais, eles acabam sendo bastante frequentes, né, como quase que um ritual substituto, né, para, então, uma situação que nos foi apartada, né, que é a própria situação, enfim, da despedida, né, dessas pessoas. Então, esses rituais dos quais a autora relata são rituais extremamente mencionados na história, principalmente na história do Ocidente, ou seja, são tão necessários, né, porque vão remeter, de fato, ao significado da presença-ausência, do binômio presença-ausência, enquanto representação da falta, né, ou da presença da pessoa, e do corpo, né? Como que a ausência desse corpo, a ausência de despedida desse corpo, ela acaba sendo absolutamente deflagradora de um sentimento que não se resolve, né? Ele na verdade, ele não tem um sofrimento que não é resolvido, e a própria despedida, né, como representação, ela não é, de fato, levada a cabo. Então, a Luísa, né, a autora, ela vai refletir sobre a privação desse ritual, né, a partir, enfim, de vários exemplos, né, sobretudo os primeiros exemplos, que são os frigoríficos, né, na Itália, e são os cortejos, né, dos corpos, né, em caminhões, e mesmo nos próprios sepultamentos desses corpos de forma coletiva, né, de modo que esse encerramento, né, com relação à morte, tão necessário para a nossa cultura, não acontece. E muitas vezes ele vai promover, então, esse estranhamento, né? E que estranhamento é esse? É um estranhamento que nos causa impacto, né? Que nos causa quase que uma ruptura, né? De uma forma de compreensão da nossa cultura, né? E muitas vezes remete, né? Perspectiva a questão do sofrimento, né? Uma vez que vai mexer com questões culturais muito do passado, né? Quando, então, a gente tem quase que substitutos dos corpos, né? Ou catafalcos desses corpos, desde os enterros do século XIII, enfim, né? Ou seja, na despedida desse sujeito, na própria representação do que ele foi. Nas palavras da autora, abre aspas, a morte nunca esteve tão presente e, ao mesmo tempo, tão afastada do cotidiano. Presente por ser a própria dor de quem perde alguém, o vazio deixado por quem se foi. Fecha aspas, ou seja, os vírus se tornam, então, também a grande ameaça, né, para além da questão da enfermidade, né, mas também pela questão do que decorre, né, dela, ou seja, o fato de contrair a doença ou perder algum familiar e, com isso, não conseguir, né, trabalhar, ou seja, encerrar, né, esse contato a partir, enfim, né, da despedida, ou seja, a presença da finitude. Nessa reflexão, a questão do luto e da morte, né, elas acabam, então, trazendo, né, uma nova ressignificação. E aí, acho interessante, né, eu gostaria de destacar que, embora esse texto tenha sido escrito, né, e nós pontuamos isso desde o início da nossa fala, né, com bastante tempo, né, um tempo atrás, nós perspectivamos essas situações ao longo do ano, né, a ponto de que muitos de nós talvez tenhamos participado desses rituais, né, de forma à distância, né, muitas vezes materializando uma despedida, né, aquilo que era presença, né, em termos de fisicalidade, torna-se presença em termos de uma virtualidade, né, e para que a gente pudesse ressignificar
esse sentimento, né? Ou seja, acaba que o luto, né, e a morte, do qual a autora, então, coloca, né, como a situação do ritual, acaba sendo extremamente ressignificado, né? Algo que não havia sido conhecido por nós. Né? Um outro texto, né, que eu gostaria de comentar, então, é o texto da pesquisadora Rita Patron, tá? Então, intitulado A Cidade na Era Moderna, as enfermidades e a ruptura da morfologia tradicional. Então, vai abordar, né, também de uma forma diferente, o impacto, né, da enfermidade ou das doenças dentro de um surgimento do urbanismo. Então, ao passo que o texto anterior ele vai trabalhar a questão do história do tempo presente, o impacto disso, né, no nosso cotidiano. Este trabalho da Rita, então, ele vai estar se remetendo a um tempo, né, mais distante, né, ou seja, os princípios do século XIX, final do século XVIII, quando, então, a partir da história da arquitetura, se pensa, né, numa nova morfologia, né, e que morfologia era essa, né, o surgimento, então, dos estudos sobre urbanismo, a partir, então, das leis sanitaristas, muitas delas citadas nesses textos, né, lá atrás, fazendo a reflexão sobre os grandes centros, né, como, por exemplo, França, Inglaterra, que já sofriam em decorrência, então, das epidemias, né, do cólera e da varíola, entre outras, né, mas, sobretudo, de situações que são geradas pelo êxodo, né, do campo para a cidade, gerando, então, ou gerenciando, enfim, as questões de insalubridade, né. Muitas vezes as pessoas, então, vinham, né, para as grandes cidades, a partir da Revolução Industrial, né, do qual, enfim, a Rita vai estar abordando, e sem condições, elas ficavam em torno das fábricas, né, e isso já gerava situações, né, de uma perspectiva que não se conseguia, enfim, né, conter, né, as próprias epidemias. Então, as cidades em crescimento desordenado, né, o êxodo rural, do qual nós colocamos, ela coloca aqui desde o princípio do texto, faz, então, surgir uma série de situações, né, uma delas, por exemplo, são os cortiços, né, a questão, né, que é muito pontuada a partir das imagens que ela traz, né, e das próprias fábricas, e esse acúmulo, né, de pessoas, e que também, então, são também pontuadas nesse texto a partir das referências à história da arquitetura. Né? Então, o que tudo isso promove? Né? Ela acaba colocando, né? Isso promove toda uma necessidade de renovação urbana, né? Ou seja, de quase que eliminando essa cidade de uma conformação que ainda há resquícios, né, de uma cidade medieval para uma cidade talvez moderna, já pós-industrial, mas que acaba eliminando, né, uma série de elementos, né, para que então se consiga, né, conter o avanço dessas doenças e que talvez pudesse fazer referência, né, àquilo que na história da medicina a gente também fala muito, né, que é a questão da profilaxia, né. Como que pensar essa situação desse corpo na cidade, né, que é uma cidade que está crescendo, né, de uma forma desordenada, e que, de alguma forma, vai criar problemas, né, vai proliferar, né, a própria situação de perigo. Em face a isso, né, toda essa revisitação histórica, né, que a autora faz, ela fala, né, desse novo surgimento, né, do próprio surgimento, né, da questão urbana, né, ou seja, dos próprios pensadores, né, desse início do pensamento sobre aquilo que é urbano, do urbanismo, né. E aí, a partir dessas primeiras teorias, desses pensamentos sobre espaço e espacialidade, ela busca relações, então, com aquilo que hoje nós vivemos, né. E também, novamente, eu gostaria de pontuar, né, assim como eu fiz no texto, né, da autora anterior, da Luísa, como que essa escrita, né, nesse início, né, da pandemia, ela se reflete nos dias atuais, né, porque o que ela busca, de fato, é perceber como que esses impactos do Covid, né, eles vão atuar para uma nova urbanidade, nesse comparativo, né, com o mundo que nós vivemos hoje. Então, quantos de nós já observamos, né, a própria situação, né, que é quase que cotidiana nossa, ou seja, o habitar espaços mais abertos, né, o ter convívios, né, de uma forma mais externa, não mais dentro, né, de locais, os espaços projetados para áreas externas e não mais internas, né. Então, tudo isso no texto, né, da autora foi pontuado de modo que essa comparação da nova urbanidade que surge, né, nesse final do século XIX, né, nesse início do século XIX, final do XVIII,
ela é decorrente de uma transformação histórica, e hoje nós temos uma outra transformação histórica, provavelmente ressignificando, né, que é a palavra que eu usei, enfim, para definir, enfim, o texto, né, anterior, ressignificando novas formas de estar no mundo, ou seja, uma nova urbanidade que está surgindo, né, e que do qual nós ainda estamos, né, para percebê-la, senti-la de uma forma mais efetiva. Então, são esses textos do bloco 2 que eu gostaria de comentar, e logo, então, já passo a palavra para o professor Lauer, então, para o último bloco. Ok, então, obrigado, Larissa, Roberto, né, enfim, eu fiquei aqui ouvindo vocês comentarem os textos, não é? Acho que nós não havíamos feito isso ainda de uma maneira tão completa, assim, e é interessante observar como vários textos se cruzam em vários pontos, não é? A gente pode observar aqui que a maioria dos textos vão trabalhar, de certa forma, eu vou encaminhar um pouco isso já para o texto da próxima autora que eu vou comentar, que é da Gabriela Mota, curadora, as noções de percepção de tempo e espaço decorrentes desse período pandêmico, né? Então, a gente vai ver essa questão, não é, do tempo e espaço no texto, que o Roberto comentou ali, não é, do Eduardo Pérez Gonzalez e do Charles Guibert, não é? Então, tem uma retomada, assim, uma reflexão acerca, não é, das percepções de tempo e espaço. A Larissa também agora acaba de comentar também sobre o texto da Rita Patron, não é, que também vai pensar a pandemia a partir, não é, as pandemias como elementos propulsores, desencadeadores de uma organização espacial específica, não é, no século XIX, século XVIII, século XIX. Então, são vários pontos de cruzamento. Na verdade, quando a gente está organizando uma obra como essa, com vários autores, não é, a gente tenta estabelecer algumas aproximações, não é, para, enfim, a partir do reconhecimento de algumas proximidades que a gente reconhece, né? Mas, por exemplo, eu vou comentar esse último bloco de textos agora, que são textos que talvez tenham mais um caráter, um cunho poético, né? Ou seja, o artista que está criando mesmo nesse período dessa pandemia. A gente pode observar aqui esses três tempos, eu diria, não é? O tempo, assim, tá, de um artista que tem reflexões anteriores e que associa elas a esse momento pandêmico, que é um pouco o caso da Leonora Rosenfield. A Leonora Rosenfield, que também é uma artista e que também trabalha com a poética da pintura e a produção de monstros, e que, portanto, também poderia estar nesse último bloco. A Leonora, ela vai, então, fazer essa reflexão de obras anteriores e os medos anteriores e ancestrais de monstros que são associados a esse momento pandêmico agora, desse novo monstro, que seria o coronavírus, certo? Então, é uma percepção anterior. Aos artistas ou aos teóricos que vão trabalhar a reflexão daquilo que acontece no próprio momento, que são esses artistas que eu vou trabalhar agora, por exemplo, dois deles, a Duda Gonçalves e o Paulo Geiger, que então vão desenvolver reflexões de caráter poético no tempo mesmo em que estão vivendo essa pandemia, não é? E reflexões posteriores, como é o caso, por exemplo, do primeiro texto da Rosângela Fachel e do Anselmo Alós sobre a AIDS, né? Então, a AIDS, uma reflexão posterior já à pandemia. Não que a pandemia da AIDS tenha terminado, mas do seu aspecto mais assustador, do seu momento original, então já é possível se fazer uma reflexão a posterior. E o da própria também, não é, Luísa Maitsky, que vai pensar a partir do rito de morte, né? Posterior, então, digamos que é o momento mais difícil, mais crucial da pandemia. Bom, o texto seguinte, que é o da Gabriela Mota, a Gabriela Mota ela vai justamente propor também essa reflexão, não é? Pautada numa questão de repensar as relações entre espaço e tempo a partir de um comparativo, tá? Entre uma reflexão teórica que ela estabelece a partir de uma leitura que ela está fazendo em janeiro de 2020, não é? De um autor que é o Philippe Charbel, que está escrevendo, então, sobre, não é, o texto dele é uma coluna de jornal chamada Modos de Existir pelas Palavras, no qual ele se refere a diários íntimos, não é? E como diários íntimos se referem, então, a determinados sujeitos. Ela para aí e vai estabelecer, então, uma comparação com a obra de 3 outros artistas que vão trabalhar muito essa noção dessa perda dessa identidade, talvez, dessa
perda, dessa busca desse tempo, desse espaço de existência, que são 2 vídeos e uma obra de uma artista visual. Então, um dos vídeos é do Romy Poxtal, chamado Antes do Azul. O outro vídeo é um vídeo, não é, do Adirley Queiroz, que é Tempo Vale Ouro, não, desculpe, é Branco Sai, Preto Fica, né? E essa obra dessa artista é uma obra chamada Tempo Vale Ouro, que é da Letícia Bertanha, né? Então, a associação desses elementos, então, vão de encontro a uma espécie de reflexão comparativa ao momento, né, que nós vivemos de tentar encaixar essa nossa percepção a respeito de tempo e espaço. Já no caso da segunda artista desse último bloco, que vai trabalhar efetivamente com um ensaio visual, é a Duda Gonçalves. O nome dela é Eduarda Gonçalves. Duda Gonçalves é o nome que ela costuma assinar os trabalhos dela. Ela é professora aqui na Universidade Federal de Pelotas, trabalha com poetas do cotidiano. E o trabalho dela, né, foi uma reflexão exatamente daquele momento que estamos vivendo ainda a pandemia, que talvez seja muito familiar para muitos de nós, não é? Que é o ambiente doméstico, né? O ambiente doméstico e qual a nossa relação com esse ambiente doméstico e como ele se transforma, não é? O nome do ensaio visual da Eduarda são Os Montes em Casa, Os Montes em Casa. E ela, então, faz uma série de registros fotográficos dos montes de coisas que vão se acumulando dentro de um único lugar. Então, eu até vou compartilhar aqui uma das imagens, né, para que a gente possa ver aqui, para dar um gostinho, quais são esses montes aos quais se refere a Duda Gonçalves. Deixa eu procurar aqui, se eu vou encontrar, será aqui, achei, não é? Então, vamos dar uma olhada aqui. Certo? Então, são os montes de roupas que vão se acumulando cada vez mais, essa talvez necessidade de reordenar, ordenar, desordenar, enfim, como o nosso cotidiano vai se transformando nesse contínuo, nesse espaço contínuo dentro de um mesmo espaço. Então, essa aqui é apenas uma das imagens, não é, que a Duda Gonçalves apresenta nesse ensaio visual dela, que é muitas outras de coisas que foram se acumulando à nossa volta, não é? Enfim, essa nossa necessidade de, né, de um espaço que foi se transformando, não é? Por ser transformado mesmo, né? Talvez, independentemente da nossa vontade, do nosso desejo, foi nos invadindo, não é? Enfim, e aí como nós começamos a lidar com isso. Então, é realmente um ensaio muito bonito, né? E que nos aproxima um pouco desse cotidiano que muitos de nós vivemos, nos defrontamos com ele, tivemos que enfrentar de uma forma ou de outra, tá? E, por fim, nós temos aí o ensaio, esse ensaio visual da Duda Gonçalves. Ele realmente tem muitas fotografias, não? Eu mostrei aqui só 2 imagens, tá? Mas no livro eles têm uma diagramação muito bonita, inclusive, de uma coisa que é muito banal e muito cotidiana para nós. E, por último, não é, temos, então, um ensaio literário, eu diria assim, não é, de caráter mais literário, que é do Paulo Geiger, né, que é uma pessoa que trabalha aí com teatro, né, que lida com essa outra linguagem. E então, é um texto ficcional de uma personagem, certo? De uma personagem que vai, então, num texto que é com uma linguagem... o texto chama-se Degenerescências. Então, essa personagem, de tanto em tanto, num discurso, assim, misturando tempos, espaços, lugares e medos ancestrais e atuais, e Brasil contemporâneo e América Latina, com o Egito Antigo, com reis e com rainhas da mitologia. Então, nesse emaranhado da história, dessa ancestralidade toda, vai trazendo tudo isso como os nossos medos atuais, como essa ansiedade, essa verborragia quase que vai nos invadindo, nos inundando, e esse é um discurso que vai crescendo e crescendo e crescendo, degenerescências. Eu ousaria dizer, vou usar um pouco uma expressão semelhante à que o professor Roberto usou, eu ousaria dizer, mas quando eu comecei a ler, chegou a me lembrar até um pouco de uma escrita do James Joyce, que é aquele pensamento que vai em torrente, assim, não? Então, misturando vários níveis de informação, de vários tempos, de vários passos diferentes, né, em torno de um medo, talvez, também, né, de um pavor, de um terror, o que está acontecendo, e é quase indefinível, degenerescências.
é o que resume esse texto poético que encerra este volume, então, do professor Paulo Geiger. Não sei, Larissa, Roberto, também, se gostariam de complementar alguma coisa com relação, não é essa a nossa apresentação, mas já estamos aqui há 1h10 quase, para fazer uma apresentação, não é, desse volume, dessa coletânea. Provavelmente teremos também aí outros eventos, não é, para divulgar e para fazer o lançamento destes livros. Tínhamos a esperança, até algum tempo atrás, de que poderíamos fazer um lançamento na Feira do Livro de Pelotas, não é? Mas já ficamos sabendo essa semana que não teremos Feira do Livro em Pelotas mais um ano consecutivo, não é? Mas, de qualquer forma, também queria agradecer muito a todo o apoio que nós tivemos da gráfica e da editora, na verdade, da Universidade Federal de Pelotas, através do trabalho incansável da Ana Bandeira, que é a coordenadora, tá? E que também está planejando alguns outros, não é, vídeos e lives, talvez não lives, mas talvez vídeos curtos, não é, convidando vários autores para comentarem o livro, não é, já que nós não teremos esse lançamento presencial possível aí com todos na Feira do Livro. Então, vamos ter outros eventos, convidando os autores, possivelmente, não é? E fica aqui a nossa provocação, não é, para todos vocês aí, para, enfim, acessarem esse livro, contribuírem com opiniões, com críticas, com sugestões, porque isso tudo faz parte de uma mesma história que nós todos estamos vivendo, que nós todos estamos construindo, e que nós todos estamos aqui juntos, refletindo de alguma forma sobre isso tudo que está acontecendo conosco nesse momento, certo? Então, eu agradeço muito a colaboração de todos, não é? Da Larissa e do Roberto, que comigo abraçaram esse desafio, de todos os autores também, de todas as pessoas que estão aqui nos assistindo essa noite, compartilhando conosco esse momento de reflexão, né? A Anhiggs, a editora da Universidade Federal de Pelotas, ao Fábio Cerqueira. Enfim, não é? Temos ainda mais um tempo pela frente aqui para tentarmos continuar sobrevivendo, porque nós, graças a Deus, felizmente, estamos aqui porque somos sobreviventes, não é? E isso já é uma coisa muito importante para todos nós. E a arte tem nos acompanhado, e como eu disse no início da conversa, reitero no final agora, não é? Nós escrevemos esse texto, e esse livro foi escrito, e a introdução foi encerrada por nós no dia 8 de junho de 2020. Um pouco mais de um ano depois, nós relemos isso, e já temos uma nova visão do que aconteceu. Mas foi muito importante termos e estarmos fazendo esses registros. Tomara que eles possam nos ajudar e ajudar muitas outras pessoas a viver e enfrentar este momento, ou momentos talvez mais fáceis, mas que essa lição nos sirva também aí, né, de alento para continuarmos levando as coisas. Enfim, não sei se alguém gostaria de colocar alguma questão, isso é possível também pelo chat, se tem alguma sugestão ou alguma dúvida, né? De qualquer forma, volto a agradecer todos os presentes aqui. Roberto, gostaria de dizer alguma coisa, ou Larissa? Acho que agora a gente abre para as questões mesmo, se o pessoal tiver algum comentário, alguma colaboração, alguma curiosidade. O Emerson está agradecendo ali, o Paulo Geiger, que é um dos autores também, está agradecendo. Obrigado pela colaboração, Paulo. Obrigado pela colaboração, Paulo. Obrigado, Emerson, também pela presença. Obrigado, Emerson, e a todos que estão aí. E Eduardo também, um dos autores está presente, e a Lenora, eu vi mais cedo. Também. Que desafio, né? Falar dos textos com os autores nos assistindo. Pois é. Mas, ao mesmo tempo, é um exercício extremamente necessário e importante hoje, né? Quer dizer, a gente estabelecer a ligação que há e existe, e ela tente entre esses textos, né? De modo que conseguimos perceber a importância que eles têm hoje, né? Nesse momento histórico que nós estamos vivendo, né? Então, essa revisitação a esse um ano de pandemia, né? Perspectivado nessas diferentes frentes, né? E visões, ela também nos mostra, né, o caminho transcorrido, né? Então, e como a Laura já apontou, né, o fato de estarmos aqui e de estarmos também sobreviventes, né, desse processo todo e caminhando, enfim, né, para um futuro melhor, né? Então, obrigada, né, aos autores também, o Edward aqui. Eduardo, agradecendo também, do Canadá. E é importante dizer que o livro teve uma série a última vez que nós conferimos, já estava em quase 2.000 downloads, né?
Exato. Ou seja, teve uma boa circulação já, né? Não sei se hoje vocês chegaram a conferir, mas ele já teve, assim, ele já circulou em centenas de suportes aí. Exato. Milhares. Exato. Fábio Gari também aqui, não é? Dizendo que já baixou. E eu queria, novamente, para encerrar, assim, reiterar o agradecimento à Henriques, não é? Que eu acho que é muito importante, muito bacana, né? Uma associação médica está nos recebendo para estarmos dialogando, estamos tratando um assunto que na verdade, ele estabelece uma conexão entre áreas de conhecimento, não é? Entre a medicina, né, que tem um papel fundamental, a ciência, que tem um papel fundamental nesse momento, não é? E as humanidades que também têm um papel fundamental nesse momento, né? Enfim, talvez muitas coisas tenham faltado num livro sobre arte e pandemia, mas ainda estamos, não é, na iminência de poder resgatá-las, né? Muitas coisas que nós vimos que se fizeram nesse um ano, não é, que nos separam de 8 de junho até hoje. Vimos muitas lives acontecer, muitos shows acontecerem, muitas exposições virtuais que começaram a ter que acontecer, né? Enfim, foi um mundo em transformação, realmente. E acho que era mais ou menos isso por hoje à noite. Espero que vocês vejam o livro, que gostem do livro, que entrem em contato conosco também, que sugiram, colaborem, instiguem, perguntem. Mas, enfim, obrigado a todos e a todas por essa noite. E aproveitando, então, se não tem mais nenhuma pergunta, quero reiterar as palavras do Lauer, né, e também me despedir, mas aqui ainda atento caso surja alguma dúvida. Obrigada, pessoal, e que tenhamos todos uma boa leitura. Oi, boa noite. Bom, damos por encerrado, então, o nosso evento de hoje. Muito obrigada aos professores Lauer, Roberto e Larissa, né, por mais um evento da série de eventos de lançamento da trilogia Viver e Morrer na Peste, Epidemias na História, e obrigada a todo mundo que está assistindo até agora, às 8h16. Boa noite a todos, então. Tchau, tchau. Boa noite e obrigado, Henriques. Obrigada. Obrigado a todos os presentes e todos os autores. Até mais. Tchau.